Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que atrai muito mais mulheres do que homens a religião Wicca. Olá! Então, hoje a gente está aqui junto com o Sirius para explicar melhor as coisas. Quem sabe ele dá um sossego e não fica querendo participar sem ser convidado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da Wicca e a questão do papel da mulher dentro da Wicca. Por que normalmente atrai muito as mulheres a religião Wicca? Quer dizer, pelo menos aqui no Coven a gente pode dizer que é 90%, né? Então, assim, tem uma razão para isso, né? E aí, para a gente tentar explicar, é interessante fazer um retrospecto para vocês entenderem por que essas mulheres buscam essa religião, né? Existem vários fatores, mas a gente vai tratar de alguns que são bem interessantes. Normalmente, dentro das culturas, mesmo nas antigas, mesmo quando houve uma certa paridade, o papel feminino sempre foi subvalorizado, né? A mulher, ela tinha uma função. Enquanto jovem, enquanto bonita, ela era atraente, ela era cobiçada, depois ela era a mãe, ela era a pessoa que cuidava das pessoas, que estruturava a vida na sociedade, enquanto o homem ia caçar, lutar, se defender, enfim. Como a humanidade sempre esteve envolvida em guerras, né, sempre esteve envolvida nessa luta, no começo na luta pela sobrevivência, caçar, ter o alimento dentro da... Você quer participar de qualquer jeito. Você tem que ter um alimento, tem que caçar, tem que matar, tem que enfrentar perigos. A figura masculina teve um destaque e que foi se prevalecendo, e toda a cultura, inclusive as religiões, foram reforçando essa distorção, né? E aí o que acontece? Mesmo que hoje a gente possa falar assim, não, houve certo avanço, a gente pode falar assim, não, as mulheres hoje trabalham, elas têm autonomia, elas, casando ou não, elas têm como sobreviver, enfim. Mas toda mulher, ela quando jovem, ela sente que ela tem um papel, assim, ela se sente mais ou menos integrada nos valores daquela cultura. Mas à medida que as funções que são elegidas pelo patriarcado como funções para a mulher vão perdendo a eficiência porque ela vai envelhecendo, então ela já não é tão bonita, ou ela não está com aquele corpo perfeito, ou então ela já teve os filhos já estão tendo uma certa autonomia, ela já está entrando na menopausa, então não tem mais aquela função sexual, se ela encaixou, se ela adotou realmente esse modelo patriarcal, ela começa a ver que ela não tem mais função, né? Imagina uma pessoa que de criança foi treinada para brincar com boneca, um dia cuidar de alguém. Aí quando cresce, casa, cuida de marido, cuida dos filhos, aguenta muito de coisa, e um belo dia, quando ela cumpriu esse papel, todo mundo é praticamente descartada, não vale mais, não tem mais função. E tudo isso validado por uma religião, né? As religiões patriarcais, a ideia da mulher é ser um suporte para o marido, né? Quer dizer, ela tem que ser meio que submissa, né? E tem que ser... a função dela é procriar, é cuidar dos filhos, e parece muito nobre. Enquanto você é mãe, você sente que você está fazendo uma grande coisa, você, sim, não estou desfazendo, tá? Mas assim... mas não é só isso, né, gente? Então, é um ser que tem espírito, tem inteligência, tem emocional, e que chegando por volta dos 40 anos, né, a pessoa já vai começando a perceber que não tem função,
Não vai perdendo função, vai perdendo papel, vai perdendo um protagonismo que você vai tendo na sociedade, no seu meio. E aí a pessoa fala assim, tá, gente, mas é só isso? E aí muitas começam, descuidar de si, depressão, doenças, e aí por aí vai, né? Quando a gente fala da Wicca, a gente está falando de uma religião em que o primeiro que tem uma deusa, né? E quando a gente fala deusa, é importante que vocês entendam que assim, que a gente entende que o princípio divino ele também tem as suas manifestações femininas e as suas manifestações masculinas, né? Quer dizer, ele pode expressar o aspecto belicoso, viril, de conquista, de coisa, mas também dominação e tudo mais, mas também tem o lado acolhedor assim, e a gente nomeia, né? Com as divindades e os mitos que a gente tem em relação ao feminino sagrado. E aí já tem uma noção de valor, né? As pessoas falam muito em representatividade, né? Você ter uma deusa mulher já é uma representatividade, né, gente? E uma deusa com os valores, as ideias, o físico, é mãe, é avó, é cuidadora, é a mulher sensual. Então, assim, você fala assim, não, tá, eu posso me encaixar, eu tenho esse divino, ressoa em mim esse divino em todas as fases da idade. Então, à medida, se eu sou jovem, eu sou assim, se eu sou velha, eu sou assim, e eu me encaixo, tá? Então, temos essa questão. Mas existe também a questão de outros aspectos do feminino que na nossa sociedade também não são muito valorizados, que é a questão que todo mundo, quando me procura, fala, Marília, eu estou querendo ter conhecimento. E eu falo, gente, a bruxaria não é só conhecimento. Quando eu falo que não é só conhecimento, todo mundo vai pensar assim, então a bruxa tem que ser ignorante? Não. Não. Durante todo o curso, a gente sempre vai passando bibliografia, de onde está baseado as ideias. A gente não é uma coisa assim sem um aspecto intelectual. Tem. Mas o problema do aspecto intelectual é que ele não é só. E o aspecto intelectual, se vocês forem frequentar outras ordens, outros caminhos dentro do esoterismo, do ocultismo, que lidam com a magia, que chama magia, alta magia, a magia mais masculina, né? Ela vai, basicamente, você vai estar se entupindo de erudição. Então é buscar a história, é buscar, tem os nomes divinos, tem os anjos, não sei o que, tem não sei o que lá. É tanto tempo que você perde aprendendo e não tendo feito nenhum, e sempre parece que alguém sabe mais que você, e essa coisa é muito masculina esse caminho, né? É muito masculino. É formal, tem que ser formal porque para substituir o aspecto intuitivo, eles criam a forma, né? Eles tentam pegar pela a formalidade, a ritualística, né? E aí o que acontece? Vai se distanciando cada vez mais do aspecto da natureza verdadeira. A natureza verdadeira é holística, gente, ela é tudo. Eu sempre cito aqui, né, o pensador, o Ken Wilber, que ele fala na seu livro Espiritualidade Integral, ele aponta a questão de que não existe evolução de consciência só no aspecto intelectual. E aí, todas as fichas caem, né? Você fala assim, tá, gente. É o exemplo que eu acho que eu já mencionei aqui, tá? Então, o médico, ele não pode não ter diabetes, não pode ser obeso. Porque ele sabe, afinal de contas. Não, gente. Por que acontecem essas coisas? Porque a gente não é só intelecto. E quando eu falo a gente não é só intelecto, para as mulheres, elas falam assim, ai, gente, então é isso.
Por que que eu sinto que vai acontecer tal coisa? Por que que não encaixa, não é coerente para mim que tal coisa seja tal coisa, porque parece que está faltando alguma coisa. Você sabe, as mulheres às vezes não sabem falar aquela percepção que elas têm que está faltando alguma coisa em alguma situação que não encaixa, que aquilo não é só aquilo. Por que que médico ganha mais e enfermeiro ganha menos? Quem trabalha mais com o paciente, quem está no cuidar mesmo, é a enfermeira, que normalmente é mulher. Né? É aquela coisa de o como. Né? Então, um estuda intelectualmente uma coisa, um estuda diagnosticar, como é que sabe, olha, pega e fala, é isso, tchau. Quem vai aplicar, quem às vezes vai segurar na mão enquanto está aplicando a injeção, fazer alguma coisa, vai ser a enfermeira. E aí a gente fala assim, tá, mas então o que acontece quando a pessoa se defronta com a Wicca, com a religião, com a bruxaria? Ela percebe que as coisas da vida dela que ela já trazia, as experiências de vida, é aquela coisa, você sabe que você está fazendo receita igualzinho da sua mãe, mas ela não está igual porque tem alguma coisa de diferente que você nunca acerta. São os fatores que você... que é aquela coisa, a percepção de mais coisa. O pessoal fala, as mulheres fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque a gente tem que dar conta, essa capacidade feminina, a gente tem que dar conta de que as coisas não são só lineares, né? Faz tá. Não, as coisas estão simultâneas. A vida nossa é simultânea, né? Então, você tem que fazer o almoço para os seus filhos, tem que estar com a casa arrumada, e tem que sair para trabalhar, e tem que estar maquiada, bonita. Então, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. As coisas, elas vencem no mesmo tempo. Né? E isso desenvolve a nossa capacidade de enxergar as coisas de forma holística. É caótico, quem olha de fora fala assim, gente, tem que ser mais sistematizado. Eu tenho visto que algumas pessoas comentam que os meus vídeos, eles parecem ser aleatórios, né? Parece que eles não têm assim. E eu tenho, gente, eu tenho até roteiro. Mas é que a gente, para conversar, para as ideias se concatenarem, não ficar uma coisa engessada, né? Como se eu estivesse lendo, tem que colocar a experiência pessoal, não é só falar sobre um assunto, não é? Então, assim, aí o que acontece? O conhecimento não muda as pessoas. O conhecimento, e agora, ainda mais, gente, eu tenho visto o negócio do ChatGPT, né, o inteligência artificial, e a gente fala assim, meu Deus do céu, gente, daqui a pouco, aquela ideia que a gente tinha nos anos 60 de que o robô ia suplantar o ser humano, está perto. Mas é justamente... Então, o que acontece com essas inteligências artificiais? O conhecimento enquanto acúmulo de informação vai ficar realmente obsoleto. As pessoas, até imagino que a própria forma de educação vai ter que mudar, porque os registros, né, você ter, decorar datas, a sequência dos fatos, se você não tiver um entendimento que amarre tudo isso, se você não tiver uma capacidade de gerir isso, de aplicar isso na prática, com certeza o robô te suplanta. Né? Então, e essa é a perspectiva feminina. É para isso que o mundo está virando, né? Provavelmente toda essa tecnologia, tudo isso vai favorecer. Quer dizer, se antes o homem tinha uma posição na sociedade porque ele tinha que vencer o inimigo, caçar o urso, escalar a montanha, agora com a tecnologia, com algumas facilidades, assim, os aspectos que sempre foram desvalorizados vão ter de ser, tanto nos homens quanto nas mulheres, vão ter que ser valorizados. Quando a gente fala, então, que quando a mulher, essa visão holística, essa visão de que integral, de que a mulher tem
de que as coisas elas não são só aquilo, quer dizer, você não é só uma pessoa está doente, você tem que cuidar do psicológico, do emocional, do espiritual. Você não pode só cuidar do corpo, né? E isso o que o Wilber falava, né? E toda evolução não é só num aspecto, né? E quando a gente pensa no sentido de ressignificar a mulher no seu papel na sociedade e reconectar ela com a sua essência espiritual, a gente tem que entender que a abordagem dentro da Wicca, o estilo de vida que a gente coloca, a ideia de que a mulher tem um papel como bruxa, como mãe, como professora, como curadora, traz um despertar desse poder nas mulheres. E isso, né, faz com que muitas que vão chegando, quer dizer, quanto mais velhas, né, quanto mais velhas as mulheres vão ficando, menos elas vão se sentindo integradas na sociedade patriarcal e mais elas vão falando assim, gente, é isso porque isso valida as coisas que eu faço, valida a forma como eu penso, valida a minha experiência de vida, valida o meu corpo, as mudanças que eu passei, a experiência de vida que eu tenho, a sabedoria que eu desenvolvi, quer dizer, eu não sirvo para nada? Sirvo sim. Eu sirvo sim. E aí as pessoas se entendem como bruxa e isso é importantíssimo para que a sociedade comece a reconhecer o papel da mulher em todas as esferas da vida, quer dizer, na política, na economia, na ciência, na cultura, nas artes, em tudo, porque ela não vai estar mais a entregue, a derrotada, que agora não sirvo para mais nada porque eu engordei, o cabelo ficou branco, estou cheio de ruga, estou ficando feia, sei lá. Não. E aí o que acontece, né? Então a gente pensa que isso justifica, pelo menos do meu ponto de vista, que a grande parte das pessoas que nos procuram sejam mulheres inclusive mais velhas, embora sim tenha pessoas bem jovens que procuram, inclusive crianças, mas crianças a gente não pega, menor de idade a gente não pega porque é aquela coisa, adotar uma religião de uma forma muito precoce, uma religião que sofre muito preconceito, então a gente sabe que pessoas muito jovens não vão saber lidar com todo o preconceito que elas possam enfrentar. Então a gente pega pessoas normalmente mais velhas, mas mesmo assim existem as mulheres de 20 e poucos anos que procuram, mas essas assim, elas têm propósitos muito práticos, né? É aquela questão assim, tá? Procura a bruxaria, mas sempre com algum viés do tipo, eu resolver questões afetivas, resolver questões profissionais, ser bruxa para alguma coisa, né? Para conseguir alguma coisa, para resolver alguma coisa. A perspectiva das mulheres acima de 40 já não é essa. É aquela visão assim, não, entendeu a grandeza do que aquilo que está sendo oferecido com a religião e entendeu que que bom que aquilo existe, que bom que eu me encontrei, que bom que eu talvez possa passar para alguém mais isso que eu estou assimilando, isso que eu estou aprendendo. E que pena que tudo isso ficou muito demonizado, perseguido. Que perda que a humanidade teve, que tudo isso não foi valorizado pela sociedade por tanto tempo, né? Aqueles conceitos, mesmo quando as pessoas falam assim, não, os mundos inferiores, o universo do submundo, as pessoas pensam, nossa, é coisa do demônio, coisa ruim. Não, gente, pensa, o aspecto introvertido, introspectivo feminino, né? Esse mergulho nesse escuro, né? Enquanto que o masculino ele é muito para fora, né? Ele é muito para o mundo, né? E precisa existir um equilíbrio. Senão a vida na humanidade vai ser sempre procura de pretextos para ter guerra, né? Pretextos para dominação, quem que ganha, quem que perde,
quem que é o bom, quem que não é. E sempre o que ganha destrói todo o repertório daquilo que foi construído pelo que veio antes, né? Então, é aquela coisa, hoje a gente tem uma história contada pelos vencedores, a gente não sabe como eram as histórias dos povos que foram dizimados, né? E o papel feminino é justamente esse, é integrativo, né? Então, esse eu acho que é uma das razões, né? Eu talvez abordar esse tema que eu acho muito importante, né? A questão até para sobre o que depois que desperta, né? Qual é o papel dessa mulher que despertou depois na sociedade também, quer dizer, a parte do ativismo, né? Eu já falei, eu já tive vídeos falando sobre isso também, mas de qualquer forma eu acho que são temas que eu gosto de conversar. Bom, eu vou pedir de novo para vocês, todo mundo que já está assistindo, se puder dar o seu like, gostou, dá um like, gostou, compartilha, gostou, comenta alguma coisa, e as sugestões, né? Sempre que vocês tiverem alguma sugestão, a gente está aberto.